Bom dia, irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia e por podermos estudar a Sua Palavra, podermos aprender mais sobre o Espírito e a ação dele em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor preparou para nós fazermos esse dia. Nos ajuda a ter o desejo de ir ao encontro da Sua vontade, de fazer cada coisa com alegria, com gratidão e de lutar para fazer o bem, Pai. Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Então, hoje a gente vai começar 3 aulas sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. A gente, há vários meses, nós estudamos sobre os dons miraculosos do Espírito Santo. Então, a gente foi na Bíblia, são 5 aulas que estão lá no site da igreja, e a gente estudou sobre a questão dos dons miraculosos, das profecias, do falar em línguas, de se o Espírito faz milagres. E eu queria reforçar a minha visão sobre esse assunto, porque é impressionante como às vezes a gente ouve uma coisa e acaba entendendo outra coisa. E vários irmãos vêm até mim e falam, mas o Espírito Santo faz milagres. E eu concordo 100% com isso. Deus faz milagres e eu tenho visto isso na vida de outras pessoas e acredito nisso. Então eu não sou contra isso. O que eu estou afirmando quando eu digo que o Espírito Santo não opera mais dons miraculosos, o que eu quero dizer por dons miraculosos é aquilo que eu repetidamente afirmei nas aulas que nós tivemos há vários meses. O dom miraculoso seria aquele dom que o Espírito dá a alguém que consistentemente permite que alguém opere milagres, ou que permite que alguém consistentemente profetize a respeito de outras pessoas, ou que alguém consistentemente fale em línguas. E línguas, biblicamente falando, são idiomas conhecidos. Ou então que alguém consistentemente interprete línguas, idiomas desconhecidos. Então é isso que eu quero dizer. Eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo não opera milagres. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é o Deus do impossível. E a gente só tem a dar glórias a Ele por causa disso. Amém? Então, só reafirmando isso daí, hoje a gente vai começar falando sobre a Trindade. O lugar realmente para a gente se aprofundar mais sobre o Espírito é a gente pensar no Deus que é 3 pessoas, mas é um só. Porque o Espírito Santo é parte dessa Trindade. Então, o que é a Trindade? Ela é uma doutrina que vai sendo revelada progressivamente nas Escrituras. E ela é usada para resumir esse ensino de que Deus são 3 pessoas, mas Ele é um Deus só. Então, lá no Velho Testamento, vamos para lá e vamos ver o que a Bíblia ensina, que dá uma dica, o que aponta nessa direção, de que Deus é um Deus 3 em 1. Gênesis 1, versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Então aqui Deus, já no primeiro capítulo da Bíblia, aparece falando no plural. Vamos fazer os seres humanos. Em Gênesis 3, 22, então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós. Então quem é esse nós na pessoa de Deus? Em Gênesis 11, versículo 7, vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam. Então, vamos descer. Quem é essa pessoa do plural, sujeito do verbo vamos? Isaías 6, versículo 8. Então, em seguida, ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então, a gente tem não só essas, há outras passagens no Velho Testamento que indicam que Deus é plural. Existe mais de uma pessoa quando Deus se refere a Ele mesmo. Existem também outros tipos de passagem onde parece que um Deus está falando com outro Deus na mesma passagem, e esse Deus não pode ser o mesmo que esse outro Deus. Olha aqui em Salmo 45, do 6 ao 7. E a gente vai ler esse versículo na NVI. O teu trono, ó Deus,
subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então aqui o salmista está falando com Deus, certo? Ele fala, então o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Mas aí ele começa a falar, por isso, o teu Deus, ele está falando com Deus, mas quando ele fala com Deus, ele diz, o teu Deus, ou seja, tem um Deus do Deus, com quem o salmista está falando aqui nessa passagem. O teu Deus escolheu-te para que, dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. No Novo Testamento, olha o que o autor de Hebreus faz com essa passagem de Salmo 45. Em Hebreus 1, versículo 8, na NVI também, diz, mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o autor de Hebreus aplica essa passagem ao Filho. Ele pega Salmo 45 e diz, na verdade, essa passagem está sendo aplicada a Jesus. Há outras passagens também. Salmo 110, no versículo 1, diz o seguinte, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí, de novo, em Mateus 22, olha o que o Mateus faz com essa passagem. Lá em Mateus 22, 41, 46, a gente não vai ler, mas você pode anotar. Fica claro que o salmista estava se referindo ao Messias. Então, essa é uma passagem do Velho Testamento onde existe a menção de dois deuses. O Senhor, que no Velho Testamento é um termo sempre aplicado à pessoa de Deus. O Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, existem dois senhores aí, dois deuses aí. E Mateus deixa claro que o Senhor é Deus Pai, disse ao meu Senhor, Deus Filho, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Isaías 48, versículo 16, novamente na NVI. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, eu estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu Espírito. Aqui tem a menção de três figuras, mas certamente duas delas seriam Deus. Então o soberano se referiria ao Deus Pai. O Senhor me enviou. Isso daqui é uma mensagem profética, onde Jesus está falando, e me enviou com o seu Espírito. Então, a gente tem algumas passagens no Velho Testamento que já dão a entender que existem mais de uma pessoa que se refere como Deus. No Novo Testamento, a gente obviamente tem uma revelação bem mais completa disso daí. Em Mateus 3, do 16 ao 17, a Bíblia fala: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Em Mateus 28, do 19 ao 20: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Seria muito estranho você batizar uma pessoa em nome de Deus Pai, que seria o único Deus, colocar Jesus, o Filho, e o Espírito no mesmo pacote, sendo que eles não tivessem o status de Deus também. E há várias outras passagens, a gente vai ler ao longo da aula mais algumas, mas se você quiser anotar, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Então, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. 2 Coríntios 13, 14
2 Coríntios 13, 14, Efésios 4, do 4 ao 6, Efésios 4, do 4 ao 6, 1 Pedro 1, versículo 2, 1 Pedro 1, versículo 2, e Judas 20, 21. Judas 20, 21. Certo? Então isso daqui são algumas indicações, tanto no Velho como no Novo Testamento, de que Deus de fato são três pessoas, mas ao mesmo tempo Ele é um só. E aqui, no resto da aula, a gente vai quebrar essa definição. E a gente vai tratar e vai ver evidências muito fortes na Bíblia de que cada uma dessas partes dessa definição de fato são o que a Bíblia ensina. Então como que a gente vai dividir a doutrina da Trindade? Em 3 pontos. Primeiro ponto: Deus é 3 pessoas. Esse é o primeiro ponto. Deus é 3 pessoas. O Deus são 3 pessoas. Me perdoem os mais eruditos na língua portuguesa. Qual que é, Ana? Deus é... Amém. Amém. Deus é triuno. Pronto. Mas só para deixar claro o que é o triuno, né? Deus é 3 pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: cada pessoa dessas 3 pessoas é plenamente Deus. Então cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto: há um só Deus. Certo? Então, primeiro ponto: Deus é 3 pessoas. Segundo ponto: cada pessoa é plenamente Deus. E terceiro ponto: há um só Deus. Então, vamos lá. Deus é 3 pessoas. Como que a gente vai provar isso na Bíblia? A gente vai provar isso na Bíblia com versículos que dizem que Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. Se a gente conseguir mostrar isso e ter evidência disso na Bíblia, então a gente sabe que são 3 pessoas que são Deus, certo? Então vamos lá. Primeiro, e aí eu vou dispensar a prova disso: Deus Pai é Deus, certo? E aí como que a gente prova isso? Com as centenas ou alguns milhares de versículos que há na Bíblia se referindo a Deus Pai, no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde é quase uma pressuposição isso. Se existe um Deus, é o Deus Pai, certo? Vamos partir para o segundo ponto. Deus Filho, Jesus, Ele é diferente de Deus Pai. Então Ele não é a mesma pessoa que o Deus Pai. Olha lá em João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Obviamente aqui a gente está falando sobre uma pessoa diferente de Deus, porque ninguém pode estar com Deus sendo a mesma pessoa que Deus. E no versículo 18, mais adiante aqui no capítulo 1, a gente sabe que essa palavra a que o versículo 1 e 2 se referem é Jesus Cristo. Ou seja, a gente pode ler o versículo 1 e 2 aqui da seguinte forma: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus. Certo? Outra escritura que mostra que Jesus é diferente de Deus Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Então, claramente aqui, Jesus é diferente de Deus Pai. Ele está lá ao lado de Deus, nos defendendo diante do Pai. E aqui eu quero só deixar claro que não é como se Deus tivesse meio irritado com a gente, precisasse de Jesus para convencer Ele a ficar de bem com a gente. Não é essa a imagem. Deus é plenamente carinhoso e nos aceita, e nos conhece, e nos entende, e nos perdoa perfeitamente. Ele não precisaria da pessoa de Jesus para ter todo o carinho que Ele já tem para conosco. A ideia aqui dessa distinção é para deixar claro que o papel de Jesus é diferente do papel do Pai. O papel de Jesus foi vir, experimentar na carne tudo que a gente passou
e como se fosse um advogado hoje diante de Deus, orando a Deus, falando com Deus sempre a nosso favor. Mas não é como se Deus precisasse de convencimento para nos amar ou nos perdoar, certo? Só para tirar qualquer ideia que a gente ainda possa ter de que Deus Pai é o Deus estrito, o Deus do Velho Testamento, durão, e Jesus é o Deus paz e amor, que está ali convencendo Deus de que Ele não precisa ser tão duro assim. Essa imagem não é uma imagem bíblica. Deus Pai é perfeitamente carinhoso e misericordioso, da mesma forma como Jesus é perfeitamente misericordioso e carinhoso. Mas aqui a gente tem claramente que Jesus é diferente do Deus Pai. Outras passagens onde você pode ver que Jesus é diferente de Deus Pai. Hebreus 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. João 14, versículo 26. João 14, 26. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. E Mateus 28, 19, que a gente já leu. Mateus 28, 19. Então, a gente está indo para onde? A gente está indo para provar que Jesus, o Espírito e Deus Pai são pessoas diferentes. Depois disso, a gente vai mostrar que cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Ninguém é menos Deus do que outro. O Espírito não é menos Deus do que Jesus. Jesus não é menos Deus do que Deus Pai. Todas as características que o Deus Pai tem, Jesus tem. Todas as características que Jesus tem, o Espírito tem. Então, aqui a gente está simplesmente estabelecendo que são pessoas diferentes. Então, Jesus não é o Pai. Ele é diferente do Pai. Agora vamos ler algumas passagens que deixam claro que o Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é Jesus Cristo. É uma pessoa diferente. Então, Mateus 28 é uma dessas passagens. A gente deve batizar seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito. São pessoas diferentes. Em João 14, no versículo 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então aqui Jesus está deixando claro, existe uma terceira pessoa que não sou eu, o Pai vai enviar em meu nome para ajudar vocês. 2 capítulos antes, lá em João 14, o versículo, eu não sei de cor, mas você pode procurar lá, Jesus mesmo diz, lembra aquela passagem onde ele fala, não fiquem tristes, eu vou enviar o Consolador para vocês. E ele vai estar com vocês o tempo todo. Então Jesus mesmo, o Pai envia o Espírito, mas Jesus também envia o Espírito. Então, o Espírito não pode ser Jesus, porque Jesus vai enviar o Espírito. E o Espírito não pode ser o Pai, porque o Pai vai enviar o Espírito para as pessoas. Outras passagens que deixam claro que o Espírito Santo é uma pessoa diferente de Jesus e do Pai. Romanos 8, versículo 27. E João 16, versículo 7. Bem, tá aí. João 16 é essa passagem que eu acabei de mencionar. João 16, 7. Então, Deus é 3 pessoas. E isso tem evidência ampla na Bíblia e evidência clara na Bíblia. Segundo ponto da Trindade. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Então, cada uma dessas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, é plenamente Deus. Tito. Bem, sobre o Pai, aquilo que a gente falou. O Pai é claramente Deus. O Filho é Deus? Olha em Tito capítulo 2, versículo 13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus? Está chamando Jesus de Salvador e o Deus Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e ele continua falando.
Então, Jesus Cristo é Deus. Romanos 9, versículo 5. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Há outras passagens que falam disso. João 1, versículos 1 e 2, que a gente leu. Jesus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Os testemunhas de Jeová são um grupo, talvez o mais conhecido entre nós. Eles negam esse ensino. Segundo eles, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um ser iluminado, é um dos maiores profetas, talvez o maior profeta que já existiu, mas não é Deus. Eles, por exemplo, pegam João 1, versículos 1 e 2 e dizem que o que está escrito lá é: a palavra estava com Deus e era um Deus, não era Deus. Então, e a gente vai começar em breve também uma outra série de aulas onde a gente vai chamar de ortodoxia. A gente vai fazer um estudo bíblico da doutrina correta, porque, irmãos, a gente tem visto o mundo evangélico crescer ao nosso redor e somos gratos por inúmeras coisas do mundo evangélico, mas a gente precisa ter um nível de convicção muito mais profundo sobre o que está ao nosso redor, sobre as doutrinas que são pregadas. Nas inúmeras igrejas que às vezes a gente vai e ouve o pastor falando e o louvor é maravilhoso e a gente acha que, nossa, está tudo tão bom, como pode isso daqui estar errado? E quando a gente vai para a Bíblia e vai para o catecismo dessas igrejas e vê o que elas ensinam biblicamente, a gente precisa se afastar dessas coisas e pegar o que é bom e reconhecer o erro doutrinário que muitas vezes impede pessoas de serem salvas. Podem estar lá uma multidão louvando em corais maravilhosos, mas se pessoas não estão obedecendo a doutrina correta, elas não estão sendo salvas. E tem uma multidão ali de pessoas adorando a Deus, mas que não tem o Espírito dentro dela, porque não se submeteram ao processo bíblico de salvação. Então, por exemplo, pegar os testemunhas de Jeová, o que você acha de um grupo que ensina que Jesus não é Deus? O que você acha sobre isso? Isso é uma heresia? Isso é algo que impede a salvação de alguém? É algo para a gente meditar. Então, outras passagens, eu estava continuando falando, né, sobre outras passagens que ensinam que o Filho é claramente Deus. João 20, versículos 28. João 20, 28. O capítulo 1 de Hebreus, em vários momentos, fala ali sobre Jesus ser Deus. Isaías, capítulo 9, um exemplo lá no Velho Testamento, quando está fazendo uma profecia a respeito do maravilhoso conselheiro. Claramente aquela profecia se refere a Jesus e ele termina: o grande Deus. Então é uma passagem no Velho Testamento que profeticamente diz que aquele homem, que se refere a Jesus Cristo, seria Deus. Então o Filho é claramente Deus, e se a gente vai negar isso, a gente vai negar um bando de escrituras no Novo Testamento e tentar torcê-las aqui e ali para elas dizerem outra coisa que claramente elas não dizem. O Espírito também é claramente Deus. Em Atos 5, versículos 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Ele fala mais umas palavras e continua: você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Então aqui, quem é esse Deus? Ele acabou de falar 2 frases antes que ele mentiu para o Espírito Santo. E logo depois ele está falando, você mentiu para Deus. Ele está igualando aqui o Espírito Santo à pessoa de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Pensa, o que é um templo? O templo é um lugar onde habita uma divindade, certo? Então, na igreja, no cristianismo, quem é o templo? Nós, né? E coletivamente nós formamos a igreja, então a igreja também é chamada do templo de Deus. Mas a igreja é o templo de Deus porque nós individualmente que fazemos parte da igreja somos o templo de Deus. Então, vocês são o templo de Deus. E quem habita em nós? O Espírito Santo. Então,
é claro que o Espírito Santo é Deus. Se nós somos o templo e quem habita em nós é o Espírito, então o Espírito Santo é a divindade que ocupa nossos corpos, que está dentro de nós. Outras passagens que ensinam isso, Mateus 28, 19 a 20, como a gente já leu, João 3, versículos 5 até o 7, quando ele fala, Jesus está conversando com Nicodemos ali, e ele fala que ninguém pode nascer de novo se não nascer do Espírito. Quem é capaz de dar vida, senão Deus? O único que é capaz de criar vida é Deus. Eu não estou me referindo aqui, eu não teria nenhum problema de cientistas inventarem algum ser vivo no laboratório. Tomara que o façam, bem, nem sei se tomara, mas assim, talvez o façam. Isso de longe não é criar vida como Deus cria vida, sem condições, sem laboratório, sem nada. Deus cria vida do nada. Ninguém jamais vai ser capaz de criar vida do nada. E ali em João 3, o Espírito cria vida do nada. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, também deixam claro que o Espírito é Deus. Certo? Então até aqui a gente passou por dois dos pontos da doutrina da Trindade. Deus é 3 pessoas. A gente viu que são 3 pessoas diferentes uma da outra: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente também viu que cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Resta a terceira afirmação que resume o ensino da Trindade: há um só Deus. E essa parte é quando a gente mal está esperando e aí dá um nó na nossa cabeça e eu falo, uau, agora parece que tudo fica confuso. Mas esse ensino é tão claro e eu vou passar rapidamente aqui pelas Escrituras. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, na NVI: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Reis 8, versículo 60. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Está aqui interessante, né? Aqui não está se referindo a um só Deus como sendo o Pai, está se referindo a um só Deus como sendo Jesus. É outra passagem que mostra claramente que Jesus é Deus. Mas é um só. E há várias outras passagens, algumas delas estão lá em Romanos 3, versículo 30. Romanos 3, 30. 1 Coríntios 8, 6. Irmãos, eu vou colocar essa aula lá no site junto com o vídeo, tá? Então, se você estiver perdendo alguma coisa, vai estar lá disponível e você pode ter acesso a todas essas escrituras. Tiago 2, versículo 19, é uma outra escritura. Então tá bom. Estabelecemos o ensino da doutrina da Trindade. Então Deus é 3 pessoas, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus e há um só Deus. E de alguma forma que a gente talvez não vá compreender, isso é sempre o instrumento de Deus para humilhar quem está falando, para a gente lembrar que a gente precisa muito da graça de Deus. Para a gente... Então, como que a gente costura o fato de há 3 pessoas que são Deus, mas há um só Deus? Bem, vamos tentar ao longo aqui da aula lidar com isso daí. Quais as diferenças entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se são 3 pessoas diferentes, há que ter alguma diferença. Se fossem perfeitamente iguais, não seriam pessoas diferentes. E aqui o interessante é o seguinte: não existem diferenças de atributo entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, tudo que caracteriza um Deus, caracteriza os 3, porque cada uma dessas 3 pessoas é plenamente Deus. Então, poder, por exemplo, o Pai é todo-poderoso. O Filho é todo-poderoso? Sim. O Espírito é todo-poderoso? Sim. O Pai é onisciente, ele vê tudo. O Filho é onisciente? Sim. O Espírito é onisciente? Sim. O Pai é misericordioso. O Filho é misericordioso? Sim. Um pouquinho menos? Não. O Espírito é misericordioso? Sim. Todas as características que são aplicadas a Deus, em termos de que caracterizam a pessoa de Deus, são aplicadas a Jesus e são aplicadas ao Espírito Santo.
O Pai é todo importante, é o mais importante que existe no universo. O Filho é todo importante? Sim, é o mais importante que existe no universo. O Espírito é todo importante? Sim. Existe diferença de importância entre as pessoas da Trindade? Não existe. Não é correto dizer que o Pai é mais importante do que o Espírito, ou que é mais importante do que Jesus. Agora, então, o que é? Já que eles têm os mesmos atributos, o que caracteriza a diferença deles? Eles têm papéis diferentes. O papel do Pai é diferente do papel do Filho e é diferente do papel do Espírito Santo. Ou seja, as funções, o que eles entre si parece que decidiram que cada um iria fazer é diferente. Por exemplo, eles são diferentes na maneira como eles interagem com o mundo. Na criação, por exemplo, o Pai, ele falou as palavras que fizeram o universo existir, certo? Então quem proferiu as palavras foi o Pai. Mas foi o Filho, o Verbo eterno de Deus, quem executou os decretos de Deus. Isso está lá em João 1:3, por exemplo. Por meio da palavra, João 1, versículo 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, Deus parece que foi o grande supervisor da criação, mas o executor foi Jesus. E o Espírito também participou da criação. Em Gênesis 1, versículo 2, fala que a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. A gente não sabe o que isso significa, se o Espírito estava só dando um rolê lá na Terra, ou antes da Terra ser criada, num vácuo. Eu não entendo direito o que é essa escuridão, ou se a ação dele ali já era parte da criação que foi executada por Jesus Cristo. A maneira como as três pessoas interagem com o mundo na redenção também claramente é diferente. O que é a redenção? É o ato de Deus de redimir nossas vidas, de comprar nossas vidas de volta para Ele. O papel do Pai é diferente do papel do Espírito, que é diferente do papel do Filho. Deus Pai planejou a redenção. De novo, Ele parece ter sido o arquiteto de tudo isso. E Ele foi quem enviou o Filho ao mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho. Então, Deus mandou Jesus para aqui para a terra. Mas o Filho obedeceu ao Pai. E quem realizou a redenção aqui na terra foi o Filho, não foi o Pai. Não foi o Pai que desceu e morreu na cruz por nós. Quem desceu e morreu na cruz por nós foi o Filho. Mas depois que Jesus subiu ao céu, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo meio que para completar o processo de redenção. Não é interessante isso? Que Deus planejou, enviou o Filho veio, morreu, ressuscitou, e se isso tivesse parado aí, a gente ainda não seria salvo. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz, se o Espírito não tivesse vindo, a gente não poderia conhecer a Deus, mesmo Jesus já tendo morrido. Então isso está lá em João 14, Jesus fala do Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. E também diz em João 16, versículo 7, se eu for, eu o enviarei, o Espírito para vocês. Especificamente no que diz respeito à redenção, é o Espírito que faz muitas coisas que a gente assume, que na verdade são parte do papel do Pai. Mas olha o que o Espírito faz. Em João 3, versículos 5 até 8, é o Espírito quem nos regenera. É o Espírito quem nos dá a nova vida. A gente só pode nascer se nascer da água e do Espírito. Então, o milagre de nos dar vida, em algum momento ali a gente crê em Jesus, a gente começa a praticar o que Jesus pede de nós. Esse processo é o processo de arrependimento. E a gente acredita que uma pessoa que tenha desenvolvido uma fé assim, uma fé verdadeira, que leve ela ao arrependimento, como qualquer fé verdadeira vai levar uma pessoa, no momento do batismo, ela é regenerada e ela se torna uma nova pessoa. Quem faz isso daí é o Espírito. É o Espírito que nos transforma e nos vivifica. O Espírito é quem nos santifica. E a gente vai passar por tudo isso com mais detalhes.
a partir do domingo que vem. Mas quem nos santifica? O que é santificar? Santificar é o processo de nos tornar mais santos. Então a gente é vivificado, a gente recebe vida nova no momento do batismo. Mas a gente não está ainda parecido ou tão parecido com Jesus quanto Deus espera que a gente seja. Então o Espírito que agora, a partir daquele momento, habita em nós, ele vai trabalhar em nossas vidas para que a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus. E esse processo a Bíblia dá o nome de santificação. A força que nós temos para esse processo vem do Espírito. É Ele que nos santifica. Ou seja, seja lá o que o Espírito, o que as igrejas evangélicas e pentecostais estejam dizendo a respeito do Espírito, uma coisa eu falo para você: se pessoas estão indo para a igreja e dando glórias e glórias ao Senhor e falando muitas coisas em línguas incompreensíveis, e elas não estão se tornando mais parecidas com Jesus, quem está agindo na vida delas não é o Espírito. Uma pessoa que tem a ação do Espírito está se tornando mais parecida com Jesus Cristo. Eu vou falar mais para vocês. Toda vez que a gente repreende um irmão, toda vez que a gente fala do pecado uns dos outros, que a gente observa o pecado, que a gente vem com amor, com firmeza, com verdade, chamar um ao outro ao arrependimento, nós estamos completamente alinhados com a ação do Espírito Santo. Provavelmente eu ousaria dizer, de tudo que eu tenho estudado, que não há nada mais relevante que o Espírito esteja tentando fazer nesse mundo do que convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, sabe, você quer viver pelo Espírito? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer cantar louvor ao Espírito? Você quer ser guiado pelo Espírito? Que tal a gente ser sério em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, para falarmos e ajudarmos um ao outro a viver em santidade? Você dificilmente vai estar mais alinhado com a ação do Espírito do que quando você está fazendo algo assim. E aqui eu quero desabafar um pouquinho também, porque a gente já recebeu muita crítica, e a gente fala ICOC, a doutrina da ICOC, de que a gente não fala do Espírito suficiente, de que a gente negligencia o que a Bíblia ensina sobre o Espírito. Olha, eu acredito, Jorge, minha opinião, de que nós temos ensinado mais sobre o Espírito, mesmo sem usar o nome do Espírito, do que talvez a maioria das igrejas ao nosso redor. Porque nenhuma igreja que não enfatiza arrependimento, de fato está alinhada com o papel do Espírito nesse mundo. E nós temos nossos problemas, mas uma coisa sobre a qual a gente é bem sério e quer continuar sendo sério, é que viver com Deus é uma questão de fé e de arrependimento. Amém? Então, meu desabafo aqui, fechou parênteses. Mas a Bíblia fala que o Espírito nos santifica em Romanos 8, versículo 13, versículo 15, Romanos 8, 13, Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, versículo 2. Também é papel específico do Espírito Santo nos capacitar para o serviço cristão. A gente se torna cristão e Deus preparou boas obras para a gente fazer. Ele tem planos para nós. Obviamente a gente tem que decidir e fazer as boas obras, mas Deus quer nos capacitar para fazer essas boas obras. Mas quem nos capacita especificamente é o Espírito. É o Espírito que Atos 1, versículo 8 diz que vai nos ajudar a fazer essas boas obras. 1 Coríntios 12, versículo 7 ao 11, fala que é o Espírito quem nos dá os dons espirituais. E aqui eu quero relembrar de novo, os dons espirituais são diferentes dos dons miraculosos do Espírito. Dons espirituais são todos os talentos, são todas as habilidades que nós temos. Se eu estou aqui ensinando e eu estou fazendo um bom trabalho, isso só está acontecendo porque Deus me deu um dom de ensinar. O fato de Deus ter me dado o dom de ensinar não quer dizer que eu vou imediatamente começar a ensinar bem. Eu preciso trabalhar também. Eu preciso aprender como ensinar. Eu preciso lutar e estudar e imitar outras pessoas. Mas o fato é que se eu tenho o dom de ensinar e eu luto para fazer isso bem,
eu provavelmente vou ensinar melhor do que outro irmão que não tem o dom de ensinar, mesmo que ele estude muito. Porque o dom é isso, é Deus nos ajudando a fazer algo bem, que de outra forma seria impossível da gente fazer bem. E cada um de nós recebeu dons. A coisa incrível sobre dons é que todo ser humano recebeu dons. Falou, mas como assim? Deus dá coisas boas a todos os seres humanos. Não precisa ser cristão para ter recebido dom, porque Deus ama dar. Então, a gente tem amigos que são bons de ensinar, a gente tem amigos que são bons de conversa, que atraem pessoas para si, que são misericordiosos, que são generosos. Sim, temos. Graças a quem essas pessoas são assim? A Deus. Especificamente graças ao Espírito Santo, elas receberam o que receberam. Amém? É incrível isso, não? Quando a gente se torna cristão, a gente entende que tudo que a gente recebeu de Deus, o Espírito nos deu para que a gente possa usar isso em benefício dos outros. Então, quando a gente se torna cristão, a gente ganha um propósito. A gente entende, uau, Deus me deu tudo isso, Ele tem um plano para isso, não foi por acaso. Se eu tenho o dom de ganhar dinheiro, não é só para eu ser rico. Eu posso até ser rico, mas Deus me deu o dom de ganhar dinheiro para eu ser uma fonte de generosidade para outras pessoas. Que incrível isso! Que não só Deus nos dá coisas boas, e Ele ainda nos dá um propósito de vida para usar essas coisas, não é verdade? Bem, em geral então, na redenção, o papel do Espírito Santo parece ser esse: levar a cabo, terminar, fazer chegar a nós o trabalho que foi executado pelo Filho e que foi planejado pelo Pai. Então os três estão em perfeita harmonia, fazendo a redenção chegar até nós, mas cada um deles tem um papel diferente. Não é Deus Pai que nos capacita para o serviço cristão. Quem nos capacita para o serviço cristão é o Espírito Santo. Quem nos regenera não é o Pai. O Pai planejou a regeneração, mas quem nos regenera é o Espírito Santo. Quem dá vida para nós, quando a gente crê, se arrepende e é batizado, é o Espírito. E assim adiante. E aqui eu acho isso fantástico. Sabe quando Paulo está ali escrevendo a doutrina e ele para e fala, meu Deus, Deus é incrível, glórias a Deus. É impressionante como a doutrina cristã é maravilhosa e se aplica, e quando Deus está explicando sobre ele, isso se aplica às nossas vidas e nos dá um exemplo de como a gente vive, até o relacionamento entre Deus, Pai, o Espírito e o Filho, nos dá um exemplo vivo de como a gente pode viver nossas vidas aqui. Por exemplo, no casamento, o homem é mais importante do que a mulher? Não, né? Amém, ufa. Ainda bem que só cabeças negativas. O homem não é mais importante do que a mulher. A mulher é tão importante quanto o homem, certo? O homem tem mais valor do que a mulher? Absolutamente não. Isso seria uma heresia dizer que sim. A mulher é tão importante quanto o homem, certo? Então, os dois, aos olhos de Deus, valem tanto, têm tanta importância, são tão dignos quanto um ao outro. Agora, os papéis do homem são diferentes dos da mulher? São. Tem algum problema nisso? Se tivesse um problema com isso, a gente ia ter que voltar lá para a Trindade e falar, opa, como assim? Como assim? O Espírito se submete a Jesus e se submete a Deus Pai também? Mas o Espírito é Deus, como ele pode se submeter? Se submeter não quer dizer que só uma pessoa inferior pode se submeter a outra pessoa? Não. Se submeter é uma decisão voluntária de uma pessoa que vale tanto quanto outra, entendendo que o plano de Deus envolve atribuir papéis diferentes a pessoas diferentes. Então, se o homem recebe o papel de liderar e de amar, é bom que nós façamos nosso papel, irmãos. É bom que a gente se glorie nisso, que a gente não ouça o que o mundo está gritando alto aos nossos ouvidos, de que, ai de nós, se a gente achar que a gente pode liderar, ou que a gente deve assumir a iniciativa. Nós precisamos, irmãos. Nossas irmãs estão sofrendo próximos de nós, as solteiras, as casadas, porque a gente não está assumindo tanta iniciativa quanto a gente deveria. A gente deveria assumir a iniciativa de planejar nossas devocionais, de ensinar nossas esposas, de perguntar a elas como elas estão, de assumir a iniciativa com irmãs solteiras na igreja, de convidá-las, de pensar nas necessidades, de
Não podemos ficar com medo de que as pessoas vão achar que a gente é machão. Isso é outro problema. Vamos assumir iniciativa. Nós somos designados por Deus os líderes da nossa comunidade. E não há nada de errado nisso, só há algo glorioso em fazer isso. Assumir a responsabilidade, sim. Estufar o peito, levantar o queixo para cima e falar: o que tem aqui que um homem precisa fazer? E fazer. Vamos errar, mas vamos fazer, vamos assumir, vamos liderar. E as irmãs vão olhar para nós. Eu sei que algumas irmãs vão achar: que é isso, você está tentando... São poucas, e elas mesmas vão receber ajuda e vão entender o espírito bíblico. Geralmente são cristãs mais novas, porque vêm do mundo e o mundo grita isso muito alto, mas com o tempo elas vão entender que esse plano é incrível da parte de Deus. A maioria das irmãs vai estar olhando para nós. Você pode ser feio pra caramba, mas ela vai ver um homem lindo, ela vai ver um homem incrível, porque é lindo quando um homem se levanta para fazer o que Deus pediu dele, de servir, de liderar, de assumir iniciativa. Amém? Vamos fazer isso. Não vamos ouvir esse ensino do que o mundo está falando para nós. Ele não é verdadeiro e ele vai destruir nossas almas e a alma das nossas irmãs também, se a gente não assumir nossa responsabilidade. E as mulheres, olha, o seu papel é incrível. O seu papel não é só se submeter, não é você cruzar os braços e esperar que alguém puxe você numa carruagem e você... Não, existe um papel muito ativo na submissão. Sabe, vocês são as pessoas que Deus criou, porque nós homens não conseguiríamos fazer o nosso trabalho sozinhos. Quando Deus criou Adão para ser o líder, Ele falou assim: ele não está completo, ele não vai conseguir, ele precisa de uma ajuda, de uma auxiliadora para fazer isso. Sabe, vocês são as pessoas que vão nos levantar, que vão nos ajudar a fazer o que Deus espera de nós. Sabe, em última instância, qual é o maior papel de um líder? O maior papel de um líder é levantar outras pessoas. O meu legado, o legado de cada um de vocês que lidera, vai ser visto não na nossa liderança. O legado da gente vai ser visto em quantas pessoas a gente treinou para ficarem depois de nós. Então, vocês têm esse chamado. Vocês têm o chamado de levantar líderes. É um chamado incrível. É um chamado que o próprio Deus decidiu assumir sobre si, quando Ele fala em vários momentos que Ele é o auxiliador do povo dele. Então, vamos fazer isso? Sim, vamos fazer isso. É porque vocês não têm importância, capacidade, inteligência, ou seja lá o quê? Não! Se qualquer coisa, isso exige talvez mais capacidade, mais inteligência de liderar por meio de levantar outras pessoas. Vamos fazer isso. Se você está vendo irmãos na igreja, seu próprio marido, outras pessoas, outros homens que não estão se levantando, você pode ajudar. A admiração de uma mulher faz milagres por um homem. Levanta, muda, modifica, transforma um homem. E a gente vai falar mais sobre isso em um workshop que a gente vai fazer agora no segundo semestre, sobre o papel do homem e o papel da mulher. Mas isso mostra pra gente como que a família funciona. Os filhos são menos importantes do que os pais? Absolutamente não. Os filhos são um empréstimo de Deus. Os filhos são uma pessoa em sua própria dignidade, que Deus decidiu fazer crescer sob a supervisão dos pais. Mas de verdade, os filhos vão responder a Deus. E nós vamos responder a Deus pela criação dos nossos filhos. Então, tratar nossos filhos sem dignidade, sem respeito, é pecado. Sempre é pecado. Nunca deveríamos faltar com respeito, com amor, com dignidade, com misericórdia para com nossos filhos. E não é porque eles estão sob a nossa autoridade que isso muda. Então, mas eles devem se submeter aos pais. Em nenhum momento você vê na Bíblia que filhos se submetam aos pais, assim como os pais se submetam aos filhos. Isso não existe. É só os filhos que têm que se submeter aos pais. E isso é o plano de Deus, como os filhos vão aprender o que eles precisam aprender e vão se tornar pessoas em sua própria plenitude algum dia. Então, o relacionamento da Trindade entre si nos ensina como viver nossa vida em várias áreas da nossa vida. Então, eles são iguais nos atributos, mas eles são diferentes em seus papéis. Filho, Espírito Santo, Pai, são iguais em divindade, mas eles são subordinados, eles são diferentes em seus papéis, certo?
Algumas analogias da Trindade. Vamos tentar montar tudo isso. Algumas pessoas usam, por exemplo, o trevo de 3 folhas. A Trindade é como se fosse um trevo de 3 folhas. Ou então, as diferentes partes de uma árvore. Os galhos, os ramos, o tronco e a raiz. Então, isso ajuda a gente a entender. É um todo, mas são partes diferentes. O problema com essas analogias é o seguinte. Num trevo de 3 folhas, um dos trevos é só parte do trevo. Ele não é o trevo inteiro. Mas na Trindade não é assim. Jesus é plenamente Deus. O Espírito é plenamente Deus. E o Pai é plenamente Deus. Mas ainda assim são diferentes. Na árvore é a mesma coisa. Os ramos são parte da árvore. Mas não é correto dizer que o Espírito é parte de Deus. Como se a gente pudesse dividir Deus em 3 e dizer, aqui é o Espírito, aqui é o Pai, aqui é o Filho. Não, o Pai é tudo. O Filho é tudo. E o Espírito é tudo ao mesmo tempo. Então, essa analogia... Eu não sei se... Essas figuras estão aí? Acho que não. Bem, então, essa analogia não é perfeita. Na verdade, a gente não vai achar analogia perfeita em lugar nenhum. Mas eu estou colocando aqui várias que podem nos ajudar a ter uma ideia para a gente tentar processar um pouquinho, mas entendendo quais são os problemas com essa analogia. Outra analogia, a água. A água pode ser líquida, sólida ou vapor. Então isso é como Deus. Deus às vezes é sólido, às vezes é líquido e às vezes é vapor. Ele assume diferentes formas em determinados momentos, dependendo do que ele vá fazer. Então isso ajuda a entender. Água, sólido, a água líquida é água, né? O vapor é água. E o gelo, o vapor e o líquido é água também. Então, tem algo que ajuda a gente a entender que o Espírito é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Só que o problema é que uma molécula só de água não pode ao mesmo tempo ser líquida, sólida e gasosa. Mas Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é como se existisse um Deus que às vezes assume, é como se eu vou botar aqui a fantasia do Filho. Não, agora às vezes eu vou botar a fantasia do Pai. Não, e agora é às vezes a fantasia do Espírito. Então é um Deus só que se mostra para as pessoas de formas diferentes. Isso não é correto. Deus existe simultaneamente como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito. Essa analogia é parecida com dizer que um homem de uma cidade pode ser ao mesmo tempo um fazendeiro, um prefeito e um líder na sua igreja. É verdade, mas ele continua sendo um homem só. Ele pode exercer diferentes papéis, mas ele é um homem. A Trindade não. A gente tem 3 pessoas coexistindo perfeitamente em união e as 3 são plenamente Deus ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui. Tem alguém aí no computador? Essas imagens do arquivo estão aí? Que eu queria mostrar uma última foto que não é uma analogia, mas que ajudaria. A gente vai concluir com isso. Desce um pouquinho depois do trevo. Essa imagem daí. Dá um zoom aí se possível. Eu só queria deixar esse triângulo aqui com a seguinte ideia. Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então o Pai não é o Espírito Santo. Filho não é o Pai. E o Filho não é o Espírito Santo. Mas os 3 são Deus. Então o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Mas nenhum deles é o outro. Isso não é uma contradição. A contradição seria assim, se a gente dissesse Deus não é o Espírito Santo. Em outro momento tivesse, o Espírito Santo é Deus. E a gente teria uma coisa que, aqui diz que é e ali diz que não é. O que a gente tem na Bíblia são 2 ensinos que parecem se contradizer, mas que são harmoniosos entre si. A gente tem o ensino de que as pessoas são diferentes umas das outras. O Filho é diferente do Pai, que é diferente do Espírito. E a gente tem o ensino de que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus.
De alguma maneira, falta algum componente na nossa lógica e que Deus decidiu não nos revelar para que a gente consiga harmonizar isso completamente. Mas o ensino bíblico, se nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, então essa figura daí retrata a doutrina bíblica a respeito das pessoas, do Pai, do Espírito e do Filho. Tá certo? Então é isso. Semana que vem a gente vai fazer um zoom então no Espírito e a gente vai se aprofundar no que o Espírito Santo faz aqui, qual é o papel específico do Espírito Santo no mundo, tá bom? Obrigado.